Olá, meus amigos, estamos aqui para falar sobre o nosso pós-planejamento dessa última semana. Lembrando que a gente conversou até terça-feira na parte da tarde da última vez, né? Ainda estava para começar, na verdade já estava no intervalo. Não, acho que já estava para começar Vasco e Fortaleza e o Bragantino vencia por 1-0 a equipe do Souza. O Bragantino obviamente acabou tendo vantagem, né? O Souza tentou se expor um pouquinho, acabou se complicando. O Vasco fez um grande jogo contra o Fortaleza e se classificou nos penais, né? Sinceramente, achei um Vasco bem forte aqui, mentalmente falando, né? O Fortaleza, tecnicamente, na minha opinião, é um time melhor. O Vasco acabou segurando essa classificação, né? E foi para os penais, onde, na minha opinião, é um pouco melhor, principalmente por conta do seu goleiro Léo Jardim. Vamos falar de quarta-feira, né? Que é mais fácil. A gente teve final da Liga dos Campeões, da Europa League entre Atalanta e Leverkusen. Eu acho que aqui foi um grande choque para muita gente. Eu sou um torcedor da Atalanta declarado, vocês sabem disso, desde a época do Zapata, né, na frente da Atalanta. E naquela época a Atalanta não ganhou nada. Inclusive, minha imagem sumiu. Deixa eu ver se eu consigo colocar outra imagem aqui. Eu acho que eu vou conseguir, para não ter que começar de novo esta gravação. Vou colocar a imagem da Logitech. Aí, show de bola. Tem que chegar só um pouquinho pro lado. Também eu tô gravando já faz um tempão, né? Tava gravando um BDM aqui. Eu vou ter que ficar com essa câmera um pouquinho pior. Mas vocês não vão me xingar não, né? Vamos ficar com essa mesmo. Que a minha tava gravando há muito tempo já. Também tô atualizando algumas aulas do curso. E vou subir a nova plataforma daqui a pouco. Vocês vão gostar. Mas vamos lá. Eu sinceramente achei esse jogo muito tranquilo para trabalhar. Eu posso ser até um pouco. Tem que tomar um pouco de cuidado com as palavras, né? Mas eu não achei esse jogo tão difícil para trabalho. Tava olhando para outra câmera. Não achei esse jogo tão difícil para trabalho. Sinceramente, achei que a Atalanta me surpreendeu no início, mas depois eu entendi o que o Gasperini estava fazendo em relação à marcação. E no primeiro tempo, depois do primeiro gol, eu me posicionei contra o Leverkusen e consegui pegar o segundo gol da Atalanta. Eu não consegui ver no primeiro tempo o Leverkusen tendo reação mediante a forte marcação da Atalanta. Eu não vou falar para vocês que eu entrei lei Leverkusen pelo fato do Leverkusen estar sendo amassado. Estaria mentindo. Mas a Atalanta não deixava o Leverkusen jogar. Então, a gente via um dos melhores times da Europa esse ano de uma maneira desconfortável. E quando o time está desconfortável, eu geralmente aproveito porque o mercado tem muita confiança ainda. O Leverkusen tinha empatado ou virado todos os jogos que ele tinha tido essa desvantagem. Antes do jogo contra a Atalanta, foram 12 jogos em desvantagem, contando Europa League, contando Bundesliga e Copa da Alemanha. E nessas 12 situações, o Leverkusen, se eu não me engano, empatou 8 e virou 4. Então o mercado tinha muita confiança de que o Leverkusen ia conseguir. Só que naquele momento, o Leverkusen estava desconfortável. Então foi um bom momento, na minha opinião, para trabalhar contra. E acabei pegando o belíssimo gol do Lukman, o segundo gol. E para mim, na verdade, ele tomou conta do jogo inteiro, né? Mas para mim aquele segundo gol foi o suficiente. Eu até permaneci, a Atalanta cresceu um pouquinho, mas depois eu vi o Leverkusen voltando para o jogo. Eu segurei até o final do primeiro tempo e fechei minha posição. Foi a única coisa que eu fiz nesse jogo. Não busquei uma posição lei Leverkusen no final. Também não me expus no mercado de gols. No minuto final já estava bem confortável, né? Apesar de que é aquela coisa que eu falo, 2-0 no placar, jogo único, o Leverkusen começou a se expor. Havia sim uma possibilidade para trabalhar o over limite aqui. Eu acabei optando por não o fazer. Na Copa do Brasil, depois vocês me contem como é que vocês trabalharam esse jogo, que eu tô curioso, tá? Mas foi um choque para muita gente porque todo mundo achou que o Leverkusen ia dar a volta mais uma vez. Eu lembro que quando acabou 2-0 o intervalo, eu estava vendo o comentário dos narradores e estava todo mundo esperando já uma recuperação do Leverkusen, porque ele sempre fazia isso. E a Atalanta conquista seu primeiro grande título ali na era do Gasperini e vai jogar Champions. Já ia jogar, né? Mas agora
com todos os méritos possíveis. E essa vitória da Atalanta deu vaga na Liga dos Campeões para o Benfica, porque ela não terminou fora do G4, né? Acabou ficando na quarta colocação. Ainda tem mais um jogo por fazer contra a Fiore, acho que é contra a Fiore, mas não fica mais na quinta colocação. Então essa vaga vai para o Benfica, né? A vaga volta para a UEFA e a UEFA definiu o Benfica no coeficiente ali. Na Copa do Brasil, o Bruges já havia vencido, o Atlético Goianiense já havia vencido o Bruges na primeira partida por 1-0. Contou com uma exposição do Bruges para conseguir buscar mais gols aqui. Era um jogo com uma tendência mais over. O Sampaio nada pôde fazer contra o Fluminense. Eu não consegui assistir os jogos da noite, mas imagino que tenha sido um jogo mais tranquilo para o Fluminense. Grande jogo do Botafogo contra o Vitória, né? Acabou se classificando. Já havia vencido também no Rio. Isso deu oportunidade do Botafogo jogar no contra-ataque. E Sport 1-0 contra o Atlético Mineiro não foi o suficiente, tinha perdido por 2-0. O Flamengo venceu o Amazonas por 1-0, mais um gol do Pedro. Não consegui assistir essa partida. E o Corinthians venceu o América por 2-1. Não tenho conseguido trabalhar jogos à noite, sendo muito sincero com vocês, por conta dos horários que eu tenho aqui no sítio. Além de trabalhar no trade, depois que você vem para a roça, você passa a ser um cara que trabalha manualmente o tempo todo. Tem sempre algum cano quebrado, estourado para você resolver. Tem sempre uma horta que a gente fez horta para a gente cuidar. Tem sempre um morão para você colocar, uma cerca para consertar. Cara, tem sempre alguma coisa para fazer. Então, a gente acorda muito cedo aqui, 5:30 da manhã, no máximo 6 horas. E 9:30 da manhã tá todo mundo dormindo. Então, eu tô tendo que me readaptar, né? Eu não tive que me readaptar quando eu trabalhava e fazia faculdade. Eu não tinha que me readaptar ao meu trade. Então, agora eu tô tendo que readaptar meu trade de novo, num cenário onde eu trabalho mais de dia e à noite eu fico um pouquinho com a minha família, né? Também, obviamente. Eu acho que dos jogos da Copa do Brasil era isso. O jogo do Atlético, do Grêmio e do Inter foram adiados. Na quinta-feira, dia 23, final da Copa Final da Copa. Final da Copa na quinta-feira. Tivemos a relegation, início da relegation entre Bochum e Fortuna. Já vou falar desse jogo de novo, tá? Que eu acabei de trabalhar ele agora antes de falar com vocês. Fortuna deu um banho. Sinceramente, aproveitou muito. Não teve tanto a posse, mas aproveitou muito bem as oportunidades, principalmente com o Tzoles. O Tzoles não foi o goleador do jogo, mas foi o jogador que mais criou oportunidade. Toda hora eu tô olhando pra cá, ó. Que a câmera tá aqui, mas é essa daqui. São duas câmeras, uma do lado da outra. Não me xinguem. Eu trabalhei o mercado de gols aqui, depois que o jogo já estava 2-0. Logo depois desse gol aqui, eu consegui pegar o terceiro. No jogo do Cagliari com a Fiorentina, eu não trabalhei. Optei por ficar focado aqui no jogo do Fortuna. E tinha Copa do Brasil à noite, né? Palmeiras jogou com o Botafogo. Jogo relativamente xoxo, não foi tão bom assim. Eu consegui ver o primeiro tempo com meu pai, nada mais do que isso. O Bahia venceu o Criciúma por 2-0. Esperava um pouco mais de dificuldade do Bahia. Não que ele tenha tido facilidade, porque os gols foram depois, lá quase aos 90. Mas eu esperava o Criciúma um pouco mais agressivo, já que ele precisava do resultado. O Criciúma não conseguiu marcar, o Bahia aproveitou o primeiro gol e depois marcou o segundo. O Cuiabá, numa expectativa de jogo under, acabou vencendo aqui o Goiás, mas o Goiás se classificou nos penais. O Ceará perdeu para o CRB, e aí no agregado o CRB se classificou. E o São Paulo voltou a aproveitar aqui da exposição do Águia de Marabá. O primeiro jogo o Águia já tinha ficado com um jogador a menos, o São Paulo também tinha aproveitado. Era um jogo também com uma possibilidade de gols. Esperava até mais. Deixa eu ver quantas grandes chances o São Paulo perdeu aqui. 3 grandes chances perdidas. Poderia ter sido mais. Eu esperava mais. 51 toques dentro da área deu a equipe do São Paulo. Meu Deus. Meu Deus. Tá. Eu acho que era isso. Se eu não esqueci de nada. Na quarta-feira. Na quinta. Na sexta-feira. Teve alguma coisa aqui. Ah, não. Era a relegation da terceira divisão que aconteceu na quinta-feira, da segunda para a terceira. Tá aqui, ó. Regensburg e Wiesbaden. Não trabalhei o primeiro tempo desse jogo. Não consegui fazer nada. E de novo voltei a me posicionar no mercado de gols depois do 2-1 do Wiesbaden. Uma virada
Até surpreendente para mim pelo estilo de jogo do Wiesbaden. É um time que joga de uma maneira mais reativa. Quando esteve atrás do placar, precisou sair para o jogo. Durante toda a segunda divisão, foi uma equipe que, quando saiu para o jogo, fez cagada. Deu espaço, teve uma exposição exacerbada, mas aqui conseguiu dosar e buscou os 2 gols. E aí o Regensburg buscou no final. Esse gol aqui que eu consegui pegar, tá? Por quê? O time de melhor contra-ataque estava na frente, o time do Regensburg passou a se expor e a gente teve o contra-ataques do Wiesbaden. Era o que eu precisava para trabalhar gols aqui. Nem sempre vai dar certo, mas o cenário foi muito, muito bom. O Girona confirmou vitória aqui contra o Granada. Também peguei o primeiro gol do Girona, mas não peguei com o stake cheia, porque eu não confio tanto, não confiava, né, nessa temporada na equipe do Girona. Mais uma bela atuação aqui do Saigankov e do Doivik. Não sei se vão continuar para a próxima temporada, talvez para Champions, né? Nessa nova Liga dos Campeões. O Bolonha já não tinha muita chance, né? Com a vitória da Atalanta, mas até então ele não sabia. Acabou ficando na 5ª colocação mesmo. Não vai ter nenhum problema para Champions, mas não vai conseguir ficar na primeira prateleira ali, à frente da Atalanta. Para esse jogo aqui, ainda não aconteceu o jogo da volta, pelo menos no momento que eu estou gravando, mas esse 2-2 deixa o cenário um pouco mais difícil, né? Para trabalhar mercado de gols. Tomara que seja igual ao primeiro jogo. O gol cedo, acendeu uma faísca e aí o cenário mudou. Tomara. Tivemos América e Santos, marcado por polêmicas, com o gol do... Foi esse aqui, né? Do Juninho? Não tenho certeza se foi esse. Ou foi o primeiro? Acho que foi esse primeiro aqui, ó, o gol do Renato Marques. Que foi aquela situação do fair play, né? Enfim, gerou uma discussão muito grande. O Santos acabou se complicando aqui. Era favorito o América por não ter perdido, mas era um favoritismo aqui muito pequenininho por não ter perdido nenhuma partida dentro de casa. O América segue invicto, junto com o Goiás, são os únicos invictos da competição. E agora o América e Santos estão, vamos dizer assim, na mesma colocação. Mas foi uma situação chata, né? O goleiro, tem quem diga que o goleiro mereceu porque foi driblar, mas o cara lesionou. Ele estava bem na bola, daria para ele ter chegado. Mas o jogador do Santos, o jogador do América, simplesmente, entre aspas, fez a parte dele, né? Então tem discussão dos dois lados. Eu, sinceramente, não entro nesse tipo de discussão. Para mim, é uma coisa que eles têm que resolver internamente, né? Fair play é foda por conta disso. Você precisa e depende da atitude do jogador. Não tá na regra. O juiz não vai falar assim, ó, não valeu. O juiz vai se abdicar. Então fica aquela situação. O que eu acho que deveria ser mais justo? A bola rolou, o América entrega a bola pro Santos e fala, ó, faz aí. Na minha opinião, tá? Mas enfim, a gente tá aqui para falar de oportunidade de trabalho. Tomara que você não tenha tomado esse gol, né? Não sei se foi num momento espetacular, assim, do América também, ou do Santos, para você estar dentro da posição. Mas tomar esse gol deve ter sido muito, muito, muito doloroso. No sábado, dia 25, a gente teve um dos melhores, vamos dizer assim, últimos sábados, né? Por conta do final da temporada europeia. A gente teve a Copa da Inglaterra, que não agradou muita gente, porque o United jogou de uma maneira muito forte defensivamente. Quando a gente fez essa análise, eu comentei o seguinte: das duas equipes, a que mais está pressionada é o United. O Ten Hag já tinha falado que ia fazer com que essa equipe jogasse. O Ten Hag teve a sua zaga titular em campo. O Ten Hag não teve os jogadores que estavam lesionados desfalcando a equipe. Então conseguiu botar o Lisandro e o Varane, jogaram muito bem. Jogou muito bem o Garnacho, jogou muito bem o Mainu. Como jogou bola o Bruno Fernandes. O Rashford jogou muito bem também. O Dalot nem se fala. Então o Onaná, ele não precisou trabalhar tanto. E era mais ou menos o que eu esperava, né? Se o United conseguisse fazer um bom jogo defensivo, o Onaná não ia ser tão exposto. A não ser nas finalizações de fora da área e tudo mais. E aí, coube o United aproveitar os contra-ataques. Primeiro o vacilo do Guardiol pro gol do Garnacho. Naquele momento,
talvez se você fosse uma pessoa que se expõe no final do primeiro tempo para tentar buscar um gol, teria sido um gol passível de mamar, né? Eu não estava dentro do mercado porque eu não vi uma superioridade assim gigantesca do City. E eu sou um cara que gosta de ter ali uma leitura muito clara. Mas também não acho que era uma situação para estar contra o City. Era uma situação para ficar de fora. O segundo gol, eu não vi o City reagindo muito bem. Também não entraria no mercado. Fiquei de fora. Porque foi um momento que o City ficou ali meio balançado, ainda estava numa situação de o que aconteceu, quem que errou, pô, foi a saída errada do goleiro, foi o Guardiola, foi o Garnacho que atrapalhou. O City não conseguiu se organizar a tempo e logo em seguida uma jogadaça um lançamento do Rashford, se eu não me engano, foi para o Garnacho tocou para o Bruno Fernandes e o Bruno Fernandes deu um passe para o Mainu dentro da área, quebrando linha. E foi bonito demais. Foi bonito demais. Né? No final, o Jeremy Laille, Doku, fez o gol e fez um salseiro danado. O City quase conseguiu, mas aí ficou muito chuveirinho na área. Mas, sinceramente, eu não achei esse 2-0 aqui uma posição para trabalhar o overlimit, porque o United deu uma abdicada. E aí eu não entrei no overlimit, foi um jogo que passou em branco para mim, mas foi um bom jogo de se assistir. Fazia tempo que eu, no campeonato inglês, assim, na Copa da Inglaterra, não parava, porque eu não tinha oportunidade, né? Não encontrei oportunidade, eu não parava para assistir. Como foi bom ver o United com os jogadores em campo, sem lesão, e aí eu tenho que elogiar também o Amrabat, né? Porque vira e mexe não tinha seus companheiros para ajudar por conta de lesões. O United fez um bom jogo. Ah, tem gente que critica pelo fato do United ter sido muito retranqueiro, mas era o que podia fazer, cara. Para enfrentar um City como esse, que era extremo favorito, não tinha muita coisa para se fazer, não. Sinceramente. Eu acho que é um título grandíssimo do United, mas não acho que segura o Ten Hag no cargo. Eu acho que o tempo do Ten Hag já passou. Antes de falar da final da Copa da Alemanha, o Milan chegou a abrir 2-0 para cima da Salernitana, tomou o empate no final, conseguiu, né, na despedida do Giroud, o Giroud conseguiu marcar um gol, mas na sua despedida ele não venceu. A Juventus venceu o Monza por 2-0. Não acho que nesse... Teve uma despedida do Danilo, né? Teve o gol do Danilo de cabeça, mas não vi um momento muito forte da Juve para pegar esse back favorito, até porque o gol do Chiesa foi um roubo de bola na defesa, o zagueiro errou, e o do Alexandre foi de cabeça. Então, dali para frente a Juve só administrou e foi isso. Final da Copa da Alemanha, o time do Leverkusen fez um golaço com o Xhaka no meio da rua, né? O Xhaka que tinha feito um péssimo jogo contra a Atalanta. E aí depois tomou o cartão vermelho. Daria para ter ficado assanhado com o mercado de gols se não tivesse o cartão vermelho? Daria, mas o cartão vermelho me broxou pra caramba. Porque se o Leverkusen estivesse com um homem a mais, com 11 em campo, igual o Kaiserslautern, e o Kaiserslautern estivesse vindo para cima como veio, teria sido uma goleada. Teria sido uma goleada. Até porque, mesmo com um homem a menos, o Leverkusen criou mais no segundo tempo. Pouco fez o Kaiserslautern. O Leverkusen teve muitos momentos de posse de bola, de 10, 15 minutos de posse, sem o Kaiserslautern fazer nada. Então o Kaiserslautern ficou um pouco de receio também. O que eu acho que foi bem covarde, né? Porque um time que está com um homem a mais tinha que ter ido para cima para buscar um empate. E o Leverkusen teve oportunidade no finalzinho para marcar. Eu entrei no overlimit no final. Esperei. Falei, vou entrar no limite. O Leverkusen teve duas grandes oportunidades. Não vou exagerar, teve duas. Mas eu achei uma boa posição. Mas ainda assim, deu prejuízo. Né? Nem sempre vai dar lucro. O PSG venceu a Copa da França. O Lyon empatou. Chegou a empatar o Lyon? Não. O Lyon só reduziu. O PSG praticamente dominou o jogo inteiro. E foi isso, né? O Real Madrid na despedida do Kroos 0-0, não trabalhei esse jogo. Bilbao venceu o Vallecano fora. Almeria 6-1 para cima do Cádiz. Almeria se despedindo da La Liga com goleada. O Atlético de Madrid venceu a Real Sociedad no País Basco e 1-1 Osasuna e Villarreal. Na Série B, Guarani 0-0 com o Paysandu. No domingo, que foi ontem, estou gravando na segunda-feira, o Curitiba
O Curitiba tá jogando agora. O Atalanta venceu 3-0 o Torino. Eu não consegui trabalhar no domingo. Tive que ir ao Rio, resolver umas coisas aqui da obra, buscar umas coisas. E não consegui trabalhar nada. Nada. Então, tudo que eu tinha separado aqui pro domingo, eu não consegui fazer nada. Consegui assistir no shopping um pouquinho da final da Taça de Portugal, entre Porto e Sporting, que foi 2-1 pro Porto. Tá aqui, ó. Na prorrogação, Taremi fez o gol que deu o título pro Porto. Foi o único jogo que eu consegui assistir um pouquinho, mas foi muito pouco. O Southampton venceu o Leeds, um jogo decepcionante aqui, vamos ser sinceros, porque um gol cedo teoricamente abriria o jogo. O Leeds não consegui assistir, né? Mas se você assistiu, me fala que você teria a oportunidade de ter trabalhado um over à frente, um over limite. Não é porque não saiu que o jogo foi fraco, né? Deixa eu ver aqui as grandes oportunidades. Não teve, né? Ó, chances claras de gol. Não teve grandes chances perdidas. Isso diz muito. Talvez realmente o cenário de over não tenha sido tão bom. Na Turquia, aquele jogo que o pessoal tava falando, vai empatar, tá todo mundo esperando um empate. Olha aí, ó. O Galatasaray venceu. E olha que loucura, né? O Fenerbahçe fez 99 pontos. Teve uma derrota, 31 vitórias, quase 100 gols marcados e não foi campeão. Tudo por conta de um vacilo. Um vacilo. Tá vendo? É igual gestão de banca. Tudo certo. Um all-in, saco. Então, cuida, meus amigos. Rega, porque senão o negócio não vai para frente. O Empoli venceu a Roma. Aquela situação do nosso planejamento do BDM que eu tinha comentado que a Roma ia ganhar essa vaga para a Liga dos Campeões acabou não acontecendo. Nessa vaga iria sim para Roma se a Atalanta tivesse ficado na quinta colocação, fora do G4. Mas como a Atalanta venceu o Torino, não foi para Roma. E o Empoli, com essa vitória, escapou. E quem caiu foi o Frosinone, que perdeu para a Udinese numa situação de contra-ataque no final ali. E a Udinese se manteve. O Frosinone está rebaixado para a segunda divisão. O Napoli não conseguiu vencer o Lecce. Impressionante como o Napoli dentro de casa é inefetivo. Não conseguiu vencer o Lecce e isso custou ao Napoli uma possível ida para a Conference. Por quê? Se a Fiorentina for a campeã contra o Olympiacos, o Torino vai herdar essa nona vaga aqui para a Conference League e a Fiorentina vai para a Europa League. Na Espanha, o Barcelona venceu o Sevilha. Um empate entre Las Palmas e Alavés, Celta e Valência. E o Mallorca venceu o Getafe. E aí vamos falar rapidinho de hoje, né? Hoje eu trabalhei o jogo do Fortuna com o Bochum. Mesma coisa que o Fortuna fez, o Bochum fez. Meteu 3-0. Eu trabalhei de novo no cenário de 2-0 o over limite. Consegui pegar... Mentira, trabalhei o over à frente. Consegui pegar o over à frente. Peguei o gol aqui do Stoger, que foi, na minha opinião, o melhor jogador. Tomou nota 10 aqui, ó, no SofaScore. E aí eu freebetei minha posição esperando mais um gol e esse gol não veio. Depois do 3-0 o jogo ficou uma bela de uma merda. Eu fiquei feliz de ter freebetado. Parecia que as duas equipes não queriam jogar. Na prorrogação ficou pior ainda. E aí nos penais o chino, o asiático, acabou isolando aqui a bola no final. E o Fortuna, que tinha tudo para fazer um jogo festivo, porque tinha ganhado por 3-0 fora, vai permanecer na segunda divisão e mais um ano desde a subida do União Berlim contra o Stuttgart em 2019, 20, 21, 22, 23, 24. É o quinto ano que um time da segunda divisão não consegue subir para a primeira divisão. A relegation é complicada, meus amigos. É complicada. O que mais que eu assisti hoje? Eu assisti um pouquinho de Al Nassr e Al Ittihad. O Cristiano Ronaldo marcou 2 gols, mas não fiz nada. A Liga da Arábia Saudita eu abandonei faz tempo, né? Porque o Al Hilal já tinha conquistado essa liga há muito tempo. O Cristiano Ronaldo terminou como artilheiro, acho que foi com 35 ou 36 gols. O jogo do Al Ahly foi adiado, para surpresa de ninguém. E nesse momento vai rolando
a Série B. Eu vou ficando por aqui. Vocês estão percebendo que a minha temporada já está acabando, né? A minha temporada já está quase entrando de férias. Eu geralmente tiro férias nessas intertemporadas. Junho, início de agosto até. Então, geralmente eu vou do meio de junho até o início de agosto. Mas continuarei com o BDM, continuarei produzindo conteúdo aqui com vocês. Não estou conseguindo trazer conteúdo especificamente para clube de membros, porque eu estou regravando aulas que estão com problemas no curso e estou tentando fazer também com que esse curso ele seja um pouco mais profissional. Estou sempre em contato com a Betfair para que eles me passem a melhor situação de características que eu preciso gravar e tudo mais, porque eu tenho feito essa parceria para a Betfair também me dar alguma coisa para vocês no final, talvez algum bônus, alguma coisa que vocês não precisam de depósito nenhum, mas principalmente para tentar emitir um certificado, né? Que eu acho que vale a pena, principalmente por ser algo um pouco mais oficial ali da Betfair, eles estão sempre olhando para o meu curso. Então eu estou tentando deixar isso redondo. Vou atualizar o meu layout do site, está praticamente pronto. Vou trazer ali os cursos que estavam no Leitura para cá, então o meu curso de back favorito, meu curso de Leia Pior Equipe em Campo, que eu ainda estou produzindo. Mas nessas férias a gente vai tentar fazer live, vou tentar conversar mais com vocês e tudo mais. Vocês sabem que o meu foco principal é o YouTube para clube de membros. Eu não pretendo fazer muitos outros cursos no theoboss.com, mas pelo menos o que eu já tinha feito eu quero deixar ele redondo e os que eu não terminei ainda eu quero terminar. Tá bom? Me contem aí como é que foi a semana de vocês, se vocês pretendem tirar férias agora nas intertemporadas, se não, e a gente vai se comunicando, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até hoje é segunda, até quinta-feira à noite, tá bom? Valeu!